O ministro Gilmar Mendes, do STF, saiu em defesa de Ricardo Lewandowski, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, depois de críticas da oposição. Em seu perfil no X, Gilmar destacou que a gestão de Lewandowski foi marcada pelo fortalecimento do enfrentamento ao crime organizado, citando operações da PF, a PEC da Segurança Pública e o PL antifacção. A oposição, por sua vez, criticou duramente a atuação de Lewandowski, alegando que ele deixou o país mais injusto e com o crime organizado mais forte. Com a iminente saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o governo Lula avalia agora diversos nomes para substituição, buscando um perfil que combine capacidade técnica e articulação política. Entre os cotados estão o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, que enfrenta resistência interna dentro do próprio PT, o secretário executivo da pasta, Manuel Carlos de Almeida Neto, o advogado Marcos Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas, e ex-advogado do filho de Lula, o ex-ministro e militante do PT, Tarso Genro, e Vinícius Marques de Carvalho, atual ministro da CGU. A escolha é crucial, pois a segurança e o combate ao crime organizado serão temas, obviamente, Marcelo Rocha Monteiro, muito centrais no próximo debate eleitoral, já a partir do meio do ano, né? E ainda há inquéritos muito delicados também que estão em curso. Por exemplo, Almeida Neto é cotado para assumir interinamente. Quero ouvir a sua análise sobre o legado de Ricardo Lewandowski, se vai ao encontro do que sugere o ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-colega dele de corte, Gilmar Mendes, e também quero ouvir a sua análise da Guta Pini sobre esses nomes, esses possíveis nomes para a substituição de Ricardo Lewandowski na pasta no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom, então vamos começar pelo senhor Gilmar Mendes, né? Eu faço à nossa audiência a seguinte pergunta: vocês já ouviram falar em alguma situação em que um juiz da Suprema Corte americana fosse às redes sociais para defender o governo americano, para defender algum ministro, algum secretário, como eles chamam lá, né, do governo federal americano? Né? É evidente que não, né? Por quê? Porque um membro da Suprema Corte, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, ele é um juiz. Ele não é um comentarista político. Ele pode ter o seu... É claro que ele é um cidadão, ele pode ter o seu pensamento, a sua opinião política sobre o governo do Partido Republicano, o governo do Partido Democrata, né? Um governo aqui no Brasil do PT, um governo Bolsonaro. Ele pode ter a opinião dele, mas ele tem que guardar para ele. Ele não pode expor publicamente essa opinião, seja através de redes sociais, seja através de entrevistas, seja através de discurso, seja o que for. Né? Por quê? Porque ele tem que manter uma postura de absoluta neutralidade, de absoluta isenção. Né? O senhor Gilmar Mendes não disfarça mais. Ele não é mais um juiz, ele é um político, ele é um integrante da base de sustentação política do governo do PT, ou do governo PT-STF, como hoje em dia muita gente chama. Né? Então ele vai para as redes sociais fazer a defesa de um ministro, né, que está preparando aí, está esvaziando suas gavetas para ir embora, um ministro do governo Lula, para dizer que ele foi extremamente competente, etc. É óbvio que não foi, mas ainda que tivesse sido, né, ainda que o senhor Lewandowski tivesse sido o melhor ministro da Justiça e Segurança Pública que esse país já teve, né, está longe de ser verdade, não compete ao senhor Gilmar Mendes ir a público, né, ir para as redes sociais para fazer esse tipo de defesa de quem quer que seja que ocupe qualquer cargo político. Né? Ele, como juiz, ele tem que manter uma postura pública de isenção e tem que se manifestar somente nos autos de cada processo que couber a ele julgar. Quanto a essa lista de sucessores do senhor Lewandowski, o senhor Lewandowski foi provavelmente o pior ministro da Justiça e Segurança Pública que esse país já teve. É um ministro que, como eu já falei várias vezes, é um ministro da Segurança Pública que, em vez de comemorar a prisão, o aumento do número de criminosos presos, ele comemora o aumento do número de criminosos soltos. Ele diz com muito orgulho que a audiência de custódia, ele é o responsável pela implantação desse instituto, essa audiência de custódia solta mais de 40% dos presos em flagrante em 24 horas. Assaltante, estuprador, sequestrador, traficante, preso em flagrante, preso no momento em que está matando, roubando, assaltando e traficando, graças à audiência de custódia, em 24 horas, mais de 40% deles estão na rua de novo.
E o ministro comemorou isso publicamente, ele acha isso muito bom. Então vejam, né, dificilmente você poderia achar alguém pior para esse cargo, mas ao que tudo indica, o governo Lula está buscando. Né? Essa lista de sucessores, para mim, ela se divide em dois grupos. Né? Um grupo dos quais eu nunca ouvi falar, né? E o outro grupo dos quais eu já ouvi falar, mas preferia nunca ter ouvido. Né? Então você imagina o advogado do filho do presidente da República está sendo cotado para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. O filho do presidente da República enroladíssimo aí nesses escândalos de corrupção, e aí o presidente cogita nomear o advogado dele para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministério, lembro bem, quero lembrar, ao qual está subordinada a Polícia Federal. Né? Então, imagina o que vai resultar disso. Tarso Genro, imaginem. Né? O sujeito que, quando foi ministro da Justiça, ele devolveu para a ditadura cubana 2 atletas cubanos que aproveitaram a ocasião das Olimpíadas para pedir refúgio, asilo, né, ao Brasil para fugir da ditadura cubana. Ele botou a Polícia Federal para prender esses 2 rapazes, esses 2 boxeadores, e os entregou de volta ao governo, à ditadura de Cuba. Né? Então, essa é a lista de sucessores do senhor Lewandowski. Então, quando a gente pensa que não pode ficar pior, às vezes a gente se descobre que está enganado. É o que você trouxe agora, Marcelo Rocha Monteiro, uma atualização. Em 10 anos dessas audiências de custódia, mais da metade dos presos em flagrante foram soltos nessas audiências de custódia, gerando, obviamente, uma sensação de impunidade para toda a sociedade, para toda a população. Sua análise, Guta Piini. Olha, Dani, professor Marcelo, que filme de terror, que abismo, que porão nesse alçapão. É algo assim, estamos falando do próximo ministro da Justiça e Segurança Pública, algo tão delicado no nosso país. E vejam quem são os cotados. Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, hoje diretor-geral da Polícia Federal, tem tantos questionamentos em torno desse nome, em torno da atuação desse nome, mas o grande problema é que ele tem se revelado um grande aliado desse regime. Então, embora as suas condutas sejam questionadas, quem passa a ser alvo de investigação é quem aponta essas condutas, como é o caso de parlamentares que na tribuna denunciaram aí as condutas da Polícia Federal e que deveriam ser investigadas pelo nosso sistema, mas não é o que acontece. Então, vejam só esse nome. O outro nome cotado, Marco Aurélio de Carvalho, ele é fundador do Grupo Prerrogativas. Ele já está na lista aí para conseguir algum cargo no governo há muito tempo. Ele também foi cotado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ele perdeu a vaga ali para o Cristiano Zanin, para o Flávio Dino. E tem um detalhe em relação ao escritório do doutor Marco Aurélio. Um dos diretores dos Correios, que saiu depois de um rombo de 7 bilhões, vejam só, o Fabiano Silva dos Santos, ele deixou esse rombo nos Correios. Agora ele tem um cargo no escritório de advocacia do Marco Aurélio. Esse Marco Aurélio de Carvalho, cotado aí para ser ministro da Justiça. E vejam só, o Fábio Silva dos Santos, que deixou esse rombo nos Correios, ocupa um cargo no escritório do Marco Aurélio fazendo, sabe o quê? Serviços ligados à logística, infraestrutura, mercado postal e setor imobiliário. O cara que deixou um rombo nos Correios está trabalhando nesse escritório de advocacia nesse tipo de tema. Logística, infraestrutura, mercado postal e setor imobiliário. E aí, o dono do escritório que recebe essa pessoa que deixou esse rombo nos Correios é um dos cotados para o Ministério da Justiça. Então, aquele dilema do brasileiro, né? Sai alguém, mas o próximo quem vai indicar é o Lula. Então, você está sempre trocando 6 por meia dúzia. É um cenário catastrófico, desastroso para o nosso país. Agora, vamos ver aí se o presidente Lula terá alguma cautela na indicação desse nome, porque, veja, nós estamos em ano eleitoral. É um nome, esse ministério é decisivo nessas eleições. A segurança pública é a prioridade número 1 do brasileiro. E o presidente Lula quer se reeleger.
E esse tema é sensível aos brasileiros. Quem que ele vai colocar? Será que ele vai colocar um nome cheio de questionamentos, em que a oposição pode levantar a capivara e dessa pessoa? Vamos precisar aguardar, mas o fato é que esses nomes listados, Dani, realmente o brasileiro não está tendo muito para onde correr. Agora são 9h22 no horário de Brasília e você já parou para sonhar com uma vida sem correria? Tipo assim, poder viajar pelo mundo sem se preocupar com contas ou quem sabe até reduzir o ritmo no trabalho, poder curtir um pouquinho mais a sua família? É uma boa, não é? A sorte pode tornar isso real. E no FazUmCap.com, com pouquinho investimento, você abre as portas para isso tudo, sem limite de títulos, tá? Você compra quantos quiser e multiplica as suas chances de forma descomplicada. E o prêmio principal, eu te conto, é de R$500 mil e apostar é mais simples ainda. É só acessar esse site, escolher os seus títulos em poucos cliques e pronto, sem filas, tudo online, rápido, numa boa. Bem fácil mesmo. Então acesse já FazUmCap.com, porque é bem mais fácil ganhar do que na loteria comum. Então garanta o seu título hoje e sinta aquela empolgação boa e seja o próximo a realizar todos esses sonhos e outros mais que você tem. Não é mágica, é oportunidade real. Então clique agora e transforme a sua rotina em algo incrível. São 9h23 no horário de Brasília. Atualização do incêndio em um prédio na Vila Prudente, na capital paulista. Um bebê de 2 meses e um homem de aproximadamente 35 anos de idade morreram no incêndio nessa manhã. O prédio era ocupado por um grupo de sem-teto. O fogo, que começou por volta das 5 horas da manhã em um dos apartamentos no último andar do edifício localizado na Avenida Vila Ema, que você acompanha aí nas imagens, já foi controlado. Uma fumaça densa chegou a cobrir todo o prédio de 3 andares. Na sua laje havia também alguns barracos construídos. O Corpo de Bombeiros informou que durante os trabalhos as equipes localizaram os 2 corpos carbonizados. Ainda não há identificação oficial das vítimas, que ficará ao encargo da Polícia Técnico-Científica, assim como as causas do incêndio. 9h24 agora, e a previsão de reajuste de apenas 0,37% do piso salarial para professores da educação básica, equivalente a cerca de R$ 18, gerou forte reação de sindicatos contra o governo Lula. Depois da informação ser divulgada, o ministro da Educação, Camilo Santana, publicou um vídeo nas redes sociais garantindo que até o fim do mês apresentará uma medida provisória com um novo cálculo e um valor maior para o piso do magistério. A lei do piso do magistério vincula o reajuste ao valor anual por aluno do Fundeb dos 2 anos anteriores, critério que resultou em um percentual ínfimo para 2026 e previsões igualmente baixas para 2027, contrastando com o aumento de 33% em 2022. O cenário atual de cortes e contingenciamento do Fundeb contribuiu para a redução do VAAF, levando os sindicatos a exigirem mudanças na fórmula de cálculo. Marcelo Rocha Monteiro. É a nossa educação indo pelo ralo, né? Veja, não é que essas reivindicações desses sindicalistas sejam o que vai melhorar a educação no Brasil, até porque a preocupação deles, na maioria das vezes, é apenas com uma remuneração melhor, né? O Brasil investe muito na área de educação. Não é pouco, não. Agora, esse investimento é da pior qualidade possível, né? Então, isso se reflete nos nossos resultados sempre péssimos no PISA, que é essa avaliação internacional do ensino em diversos países. O Brasil está sempre lá nas últimas colocações, embora o dinheiro gasto seja um dinheiro muito alto, né? Mas a qualidade do gasto é a pior possível. Nós optamos nas administrações do PT, por exemplo, né, em ampliar o número de universidades. Foi um tal de abrir universidade federal em tudo quanto é canto do país. E quando você vai verificar as condições, a qualidade do ensino, até a estrutura física dos prédios, é uma coisa absolutamente precária, né? Então, normalmente, o que o governo do PT faz é ceder, parece que nesse caso nem isso, né? Mas é ceder a essas reivindicações corporativistas desses sindicatos que não estão nem aí para a qualidade do ensino. Eles querem simplesmente receber o maior número de vantagem financeira possível, né? E a qualidade da educação, bom, isso a gente vê no dia a dia, né? É assustador. Eu sou professor universitário, é assustador a gente ver
como a qualidade do ensino, a qualidade da educação no Brasil despencou, né? Eu percebo isso na universidade, mas o que eu percebo é resultado de algo que vem lá de trás, lá do ensino fundamental, lá da base, né? Então, nós temos um longo caminho a percorrer aí, porque isso afeta o Brasil de uma maneira extraordinária. Se você tem um percentual enorme da população que não tem o básico do conhecimento em português e matemática, né? A produtividade dessa mão de obra, evidentemente, está comprometida, qualquer que seja o setor. Não existe um setor de atividade profissional em que você não precise, pelo menos, né, de pessoas que dominam o idioma, que saibam se expressar, que saibam se comunicar, que entendam as instruções que lhes são dadas e que saibam fazer conta, né? Então, a situação está muito ruim. 9h28 agora, no horário de Brasília, a inteligência artificial tem ganhado espaço no dia a dia dos brasileiros, inclusive quando o assunto é dinheiro. Novas ferramentas prometem facilitar o controle financeiro e ajudar quem ainda tem dificuldade para organizar receitas e despesas. Confira agora na reportagem de Rafael Ursino. Em meio às dificuldades para lidar com o próprio orçamento, a tecnologia surge como aliada no controle financeiro. Uma pesquisa do Banco Central, em parceria com o Fundo Garantidor de Créditos, mostra que o nível médio de letramento financeiro no país é de 59,6, numa escala de 0 a 100. Quando a gente enxerga a maneira tradicional de analisar os gastos, a gente parte para a boa e velha planilha, em que você lança os gastos que você teve. A gente tem a possibilidade de você anotar os seus gastos no papel, com o papel e caneta, e essas alternativas são interessantes. Porém, como a gente sabe, a motivação para essas alternativas ela é muito baixa, ao meu ver. A gente enxerga que as pessoas tendem, no primeiro momento, ali, se tornarem motivadas, se sentirem motivadas, e depois, no segundo momento, elas desmotivam porque é chato ficar anotando os gastos, é trabalhoso. Para enfrentar esse cenário, soluções baseadas em inteligência artificial têm se popularizado. A proposta é usar ferramentas simples que já fazem parte da rotina das pessoas para tornar o controle do dinheiro mais acessível. Uma dessas ferramentas utiliza o próprio WhatsApp para registrar receitas e despesas. O usuário pega o celular, ele grava por áudio ou por escrita, conversa ali com a nossa inteligência artificial e ela vai registrando o que a pessoa lançou. Então, se ela gastou com a compra de um notebook, por exemplo, para a empresa ou para ela, né, como pessoa física, ela vai lá e fala, olha, gastei hoje R$ 1.500 com o notebook para pagar de 12 vezes. O que a IA faz? Ela busca essa informação, ela cria as parcelas todas que vão vencer e já gera isso dentro do sistema e a pessoa pode consultar isso depois. A ferramenta categoriza gastos, acompanha o saldo, compara períodos e emite alertas quando identifica excesso de despesas ou risco de ultrapassar o orçamento. Segundo o levantamento da Febraban, 55% dos brasileiros admitem ter pouco ou nenhum conhecimento em educação financeira. O mais difícil na gestão financeira, principalmente dos microempreendedores que estão começando aí a jornada do empreendedorismo, é criar o costume, criar o hábito de alimentar a entrada e saída. E isso com planilha de Excel, né, ou sentado no computador ou no papel, é um trabalho que o microempreendedor não tem tempo para fazer isso. Ele está muito preocupado em gerar receita, em vender, em fazer as coisas acontecerem. Então ele não vai parar para poder fazer esse registro. Montar uma reserva, entender que 2026 é um ano que você precisa muitas vezes rever determinados gastos que você tem, não cometer os mesmos erros de 2025. Além de todo o dinheiro extra que entrar na sua conta, além do seu salário, obviamente, da sua renda, você dá uma finalidade positiva para esse dinheiro, que é investir para o seu eu do futuro. Ter uma decisão que vai agregar na sua vida financeira lá na frente. Eu sei que é difícil pensar nisso, porque a gente acaba não dando muito valor para o longo prazo, a gente tende a trabalhar mais no curto prazo porque é mais prazeroso, mas se você não exercitar esse pensamento de longo prazo, você não vai conseguir prosperar financeiramente.
Antes eu tinha muito problema de controlar a finança da minha empresa, eu me perdi em planilha, não lançava tudo que precisava, era uma confusão. E aí um amigo me falou que a IA podia me ajudar. E tudo pelo WhatsApp, que tá fácil na mão. Então eu mandei uma mensagem, paguei a conta de luz. E aí ele já registrou. E aí eu vi que a IA ia mudar minha vida, ia me ajudar assim demais. Então eu tenho usado tudo que eu recebo, que eu pago, e depois eu abro o sistema lá, tem todas as contas, tudo que eu paguei, tudo que eu recebi, então fica muito mais fácil de entender como está a finança da minha empresa, se eu posso investir, se eu não posso, se eu posso gastar, se eu não posso. A IA está me ajudando demais. Muito bem, agora são 9h32 no horário de Brasília. Você se lembra dessa história? Em novembro, a Justiça do Rio Grande do Sul determinou sob sigilo que 2 irmãos de 1 e 4 anos fossem retirados dos pais e enviados a uma casa de passagem em Arroio Grande, alegando risco de saúde e de vida, mas sem detalhar qual. A denúncia inicial de cárcere privado foi descartada logo de início pela polícia, contudo, virou ponto de partida para a escalada do caso. No meio do caminho, a controvérsia sobre a vacinação entrou em cena, com a defesa dos pais citando laudos de contraindicação e o Ministério Público gaúcho insistindo em vacinação completa. Vamos saber como é que ficou essa história, vamos saber mais detalhes, mais atualizações com a nossa repórter Tawane Catan, que se junta a nós mais uma vez. Bem-vinda novamente, Tawane. Daniel, de volta então para comentar esse caso que a gente apresentou aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, logo na primeira semana de janeiro. E muitas pessoas se comoveram com esse afastamento dos filhos do casal Douglas e Paola, porque o Ministério Público do Rio Grande do Sul determinou o acolhimento por essa casa, chamada uma casa de passagem em Arroio Grande. A justificativa era justamente essa, situação de risco de saúde e de vida, mas sem citar exatamente qual. A medida foi feita em sigilo e gerou repercussão, principalmente depois de mensagens ali que foram exibidas nas redes sociais do prefeito de Arroio Grande, o Neto Pereira, em que ele teria dito para algumas pessoas que perguntaram a ele sobre esse caso, que a mãe e as crianças viviam em cárcere privado. Mas como você já adiantou, a polícia já havia descartado essa possibilidade. E nas redes sociais as pessoas postaram imagens, tanto do casal Douglas e Paola, junto dos filhos ali em áreas externas, demonstrando que não houve, de fato, cárcere privado, segundo a própria defesa, que ressaltou que eles não têm e nunca tiveram antecedentes criminais e nem consomem drogas ou álcool. Esse caso começou, de fato, com uma denúncia anônima de cárcere privado, que foi descartada pela polícia, como eu disse. A partir daí, o Conselho Tutelar exigiu os documentos das crianças e o caso das vacinas, que intensificou, de fato, essa situação, como a gente mostrou por aqui, quando entrevistamos uma das advogadas do casal. O que acontece? O filho mais velho de Douglas e Paola teria apresentado alergias, reações adversas às vacinas. Os médicos com laudos contraindicaram novas doses e isso gerou atrito ali com o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Como a gente falou, eles estão longe dos pais há mais de 50 dias, embora a partir de 7 de dezembro as visitas foram retomadas. Mas elas tinham sido proibidas depois que os pais registraram um boletim de ocorrência, depois de verem no filho, no braço direito do filho mais velho, um hematoma. Bom, a defesa então prepara uma ação judicial com os órgãos competentes, uma denúncia com mandados de segurança, e como o caso está sob segredo de justiça, eles estão proibidos de detalhar sobre esse assunto. Daniel, a gente segue acompanhando por aqui. Muito obrigado pelas suas informações, Tawane Catan, mais uma vez diretamente de São Paulo, 9h36 no horário de Brasília. E a ex-presidente Dilma Rousseff anunciou um hospital inteligente aqui no Brasil e a fala confusa da petista repercutiu na internet. Vamos ouvir. Eu queria dizer que esse vai ser o primeiro hospital inteligente do SUS. Um hospital inteligente, o primeiro, ele é um projeto piloto. Piloto não no sentido que ele é pequeno, ele não é pequeno. Ele começa, né, 320 milhões de dólares, em torno, se for o dólar a 5, mais ou menos, ele vai chegar a uns 900 milhões de reais, 1 bilhão de reais. Marcelo Rocha Monteiro, por favor, dividindo a tela. Marcelo Rocha Monteiro, você pode fazer a tradução do Dilmês
para o nosso português, para que a nossa audiência consiga entender o que ela disse? Olha, inteligente e Dilma na mesma frase, a gente já fica com o pé atrás, né? Por que vai sair disso? Mas realmente o Brasil sente falta, né, desses momentos de humor, porque essa senhora, né, uma vez, eu acho que foi o Olavo de Carvalho, né, ele dizia o seguinte: a maior prova, né, de que esses esquerdistas têm realmente um estado mental diferente, né, que precisa ser estudado, é você fazer o seguinte: pergunta para essa senhora se ela se sente, isso na época em que ela era presidente, né, se ela se sente capacitada para ser presidente da República. Ela vai responder que sim. Ela realmente acredita que ela está capacitada para ser presidente da República. Ou seja, evidentemente, ela tem um problema de visão distorcida da realidade. Ela não sabe fazer conta, né? Ela fez uma conta aí não, porque o dólar a 300 milhões de dólares, né, vai dar. Então, assim, é uma coisa tão constrangedora. Eu tinha falado agora há pouco, no comentário anterior, né, sobre a deficiência, né, na educação brasileira em formar o básico, né, que é você falar corretamente o idioma e você saber fazer conta. Essa senhora, né, embora a fase de vida escolar dela tenha sido, obviamente, há muitos anos atrás, e ela tenha estudado num dos melhores colégios de Belo Horizonte, mas o problema dela realmente não é do sistema de ensino brasileiro. O problema dela é realmente dela mesma. Ela não sabe falar, ela não sabe fazer conta, ela não sabe se comunicar. É um desastre, né? É mais uma contribuição que o PT dá para o Brasil, né? Porque ela foi uma invenção do presidente Lula, né? Ele inventou essa senhora, dizendo que ela era uma grande administradora, e ela levou a economia brasileira a uma derrocada, a um desastre, né, de proporções épicas. Então, é isso. Esse é o tipo de quadro, entre aspas, que o Partido dos Trabalhadores forma, né? Essa é a contribuição, é o maior símbolo da contribuição que o PT dá para o país, é esta senhora Dilma Rousseff, que literalmente não sabe o que está dizendo. São 9h39 agora. Sentir dor todos os dias não é normal, nem deveria fazer parte da sua rotina. Vamos combinar, né? Quando levantar da cadeira vira esforço, caminhar exige cuidado, o corpo parece que está sempre travado. Isso não é coisa da idade, não. É um alerta claro de que algo não está funcionando como deveria. E a Renata está aqui trazendo uma novidade em primeira mão para você. Bom dia, Renata! Bom dia, Dani. Ótima semana para você e para todo mundo. Olha, gente, a dor, ela tem esse poder terrível que é minar a nossa vida, mudar a nossa vida. Quando a gente sente dor constante, como o Dani mencionou, você precisa já de ajuda para se movimentar, que trava as costas, trava o joelho, o tornozelo não funciona, não consegue abaixar para pegar uma coisa no chão, deixa de fazer as tarefas simples e as coisas que você gosta, é a hora de você... Aliás, passou da hora de você se tratar, né? Porque se deixou chegar nesse ponto, o corpo já deu os sinais e você que não ouviu. Então tá na hora de você tratar com o produto correto, que é a cúrcuma branca da Vitagold. A cúrcuma branca, ela é excelente, ela já é um anti-inflamatório, só que ela tem maior biodisponibilidade que a cúrcuma amarela. Isso faz total diferença, porque ela chega onde realmente precisa agir. Ela vai chegar ali no foco, na raiz do problema para te ajudar. E junto com o restante dos produtos, isso aqui é uma bomba de saúde para suas articulações e para suas cartilagens, porque tem o MSM, que ajuda como anti-inflamatório na regeneração dos tecidos, tem magnésio e cálcio, que vão dar o suporte, a sustentação necessária para os seus ossos e para os seus músculos. Juntou tudo isso, é você com menos dor, conseguindo fazer atividade física que você deixou de fazer, conseguindo abaixar, levantar, cuidar de neto, brincar, fazer o que você tem vontade sem essas dores que estão te incomodando, artrite, artrose, reumatismo e até mesmo fibromialgia, sem contar as outras, né, que aparecem aí de vez em quando. Então vamos cuidar um pouquinho mais da gente? Cuide de você no 0800 291 2200. Aproveitando o desconto de 70% que a gente separa para você que é aqui do Oeste.
frete grátis, relógio inteligente de presente e ainda por cima a escolha de um segundo suplemento da Vitae Gold. Se é Vitae Gold, você pode confiar que funciona e é de qualidade, não é verdade, Dani? É só ligar, é só você ligar agora 0800 291 2200 para aproveitar essa promoção. O número está aqui, ó, 0800 291 2200. Obrigado, Renatinha. Até a próxima. 9h42 agora. A gente tem falado aqui durante essa edição do Jornal da Oeste sobre o poder, muitas das vezes concentrado no Supremo Tribunal Federal, um possível conflito de interesses também dentro do Supremo. Eu quero trazer agora para o Marcelo Rocha Monteiro e para a Guta Pini essa informação aqui, porque repercutiu muito no final de semana essa história de que duas empresas ligadas diretamente a parentes próximos do ministro Dias Toffoli, incluindo irmãos e um primo, teriam mantido até pelo menos maio do ano passado participação societária com o fundo Arlim, que integra uma cadeia financeira suspeita de conexões com as fraudes bilionárias do Banco Master. A gente publicou essa informação no final de semana no nosso site revistaoeste.com. A jornalista Letícia Alves traz aí em destaque essa informação. Empresas de parentes de Toffoli tiveram como sócio fundo ligado ao Banco Master. Eu explico para você, Marcelo Rocha Monteiro, e para a Guta Pini, para a nossa audiência, para quem está chegando agora. O Arlim, administrado pela gestora Reag, investiu em negócios como um resort e uma incorporadora em Ribeirão Claro, no Paraná, beneficiando a família Toffoli, enquanto o fundo aparecia cotista de estruturas como o RWM Plus e o Maio 95, apontados pelo Banco Central como peças da teia de créditos fictícios e desvios que causaram prejuízo colossal ao sistema financeiro. Marcelo Rocha Monteiro, mais grave dessa história toda é o silêncio ensurdecedor, a aparente blindagem também, porque vale lembrar, Toffoli, que assumiu a relatoria do inquérito sobre as fraudes do Banco Master em dezembro de 2025, impôs sigilo total ao processo, não respondeu se tem conhecimento dessas conexões ou se há um impedimento ético para ele continuar nesse caso. São três questões aqui, né? Primeiro, o que essa investigação do Banco Master está fazendo no Supremo Tribunal Federal quando deveria estar na primeira instância? A justificativa apresentada não se sustenta, é algo muito suspeito, né? Além disso, nós estamos vendo esse sigilo que também não tem nenhuma explicação lógica. E aí, para colocar a cereja no bolo, a gente descobre que existe uma ligação entre o Banco Master, através de um dos seus fundos, enfim, é uma teia, né? Para o leigo é até complicado compreender isso, mas é uma teia de fundos e instituições financeiras, mas tudo desemboca no Banco Master. E aí, você percebe uma participação desse Banco Master, né, ainda que de forma indireta, através de um desses fundos de investimento, em negócios da família do senhor Toffoli, né? Esse resort de altíssimo luxo no Paraná, disso eu tenho conhecimento há muito tempo, né? Isso aí não é algo que só veio à tona agora, não. Muita gente já sabia desse resort de alto luxo que estaria em nome de um irmão e de um primo do ministro Dias Toffoli, mas que, segundo alegam muitos, esse irmão e esse primo são apenas mais um caso daquela fruta tão conhecida, né? Tão usada em sucos, né? Que tem vitamina C, né? É isso, é laranja, né? É o que muita gente diz, são laranjas do ministro. O negócio seria do próprio ministro. É um resort milionário, uma coisa assim de altíssimo luxo, um investimento milionário, e agora a gente percebe que tem dinheiro do Banco Master envolvido. Então vamos recapitular. O ministro chama para si uma investigação que não era nem para estar no Supremo. O ministro Toffoli decreta, melhor dizendo, um sigilo nessa investigação que ninguém sabe explicar. E depois se descobre que a família do ministro Toffoli tem um negócio milionário e um dos investidores desse negócio milionário é ligado ao Banco Master.
Não é? Será que dá muito trabalho para ligar esses pontos? Eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor Gonê, o senhor Procurador-Geral da República. Quando existe suspeita de ilícito penal supostamente praticado por um ministro do Supremo, o promotor natural, né, como a gente costuma dizer, o promotor que tem atribuição para investigar e apurar esses casos, é o Procurador-Geral da República. Cadê o Gonê? E o vereador Rony Gabriel, que denunciou ter recebido a proposta de uma empresa para gravar conteúdos para criticar o Banco Central por decretar a liquidação do Banco Master, afirmou que Daniel Vorcaro estava por trás da contratação. A proposta para convidar Rony para a publicidade partiu da agência Unlimited Network Brasil e foi enviada inicialmente para o WhatsApp do assessor do vereador, Natan Felipe. De acordo com as mensagens, inicialmente foi oferecido um contrato de confidencialidade que deveria ser assinado antes de a proposta de trabalho ser apresentada. Caso as informações fossem divulgadas, o contratado deveria pagar uma multa de R$800 mil. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as denúncias feitas por influenciadores que afirmam ter sido abordados para produzir conteúdos favoráveis ao Banco Master e ao Banco Central. Marcelo Rocha Monteiro, eu volto com você porque o Daniel Vorcaro, por sua vez, negou ter contratado influenciadores para difamar o BC. Esse assunto tem repercutido bastante nas últimas 2 semanas. Os advogados dele afirmam que o fundador é alvo de permanente campanha de difamação e dizem ainda que já peticionaram no STF a abertura de um inquérito para apurar o vazamento que eles chamam de seletivo desses dados. Olha, é preciso ser muito ingênuo para acreditar que o Daniel Vorcaro não está por trás disso, né? Quer dizer, você... Como é que é isso? Quer dizer, alguém que não tem nada a ver com o Daniel Vorcaro, né? Uma agência, enfim, de publicidade, oferece milhões a diversos influenciadores para falarem bem do Vorcaro, falarem mal do Banco Central, dizer como o Banco Central está sendo injusto com o Banco Master, como não poderia ter sido feita essa liquidação, não é o caso, porque o Banco Master faz tudo tão certinho, que gente malvada é essa gente do Banco Central que quer acabar com o Banco Master. Então, tudo isso, todo esse movimento parte de uma agência de publicidade que não tem nada a ver com o Daniel Vorcaro, é isso? É uma coincidência? Aí não dá, né? Aí realmente precisa ser muito crédulo para acreditar que isso não é uma campanha orquestrada pelo senhor Daniel Vorcaro, né, para tentar limpar a péssima imagem pública dessa instituição que ele lidera, envolvida em falcatruas até o pescoço. Né? E... Então, essa ação orquestrada, ao que tudo indica, parece envolver não só influenciadores, né, mas altas autoridades da República, né, que parecem estar recebendo propinas milionárias para agirem em defesa do senhor Vorcaro e do banco que ele dirige.